E aí galera, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje de um assunto que não nego, estou muito feliz de falar, porque o Manchester United derrotou o Manchester City por 2-0 em um jogo válido pela Premier League. Foi uma ótima atuação, foi uma sensação de que o time está voltando para os caminhos que nunca deveria ter saído e tem vários pontos para a gente destacar. Eu vou fazer um vídeo mais rápido, um vídeo até sem muita edição, sem muito detalhe, por questão de tempo mesmo, mas não quero deixar passar esse tema que é muito interessante também por causa do jogo que foi um jogaço muito legal de assistir e eu acho que é uma pauta importante de tratar agora para quem acompanha o Manchester United, né? Então eu até vim com essa camisa aqui, que é uma camisa meio antiga, uma camisa de 2011, se eu não me engano. É com esse uniforme que o Rooney fez aquele famoso gol de bicicleta no clássico contra o Manchester City. Um gol histórico, um gol que todo mundo deve lembrar e eu até estou usando ela para a gente lembrar daquela época e porque o jogo de hoje ele lembrou um pouco um clima daqueles que a gente era acostumado quando o United era o time soberano em Manchester. Lógico, o projeto do Manchester City naquela época já estava começando, já estava rendendo alguns frutos, ainda pequenos comparados com o que veio a render depois, mas já tinha alguma coisa, mas o Manchester United ainda era o time de Manchester, o time da Inglaterra. E depois, claro, a gente teve muitos anos esbarrando nas próprias deficiências, esbarrando também em outros adversários, passando por cima com organização, com melhores contratações, com melhor planejamento. O City, claro, um deles, e hoje em dia eles estão numa posição superior que a nossa na tabela e no geral. Mas acredito que o Manchester United, como eu já falei no vídeo comentando o brilho do Bruno Fernandes naquele jogo contra o Watford, eu acredito que o United está sim nos últimos meses, desde a troca ali do Mourinho para o Solskjaer, entrando em uma linha muito mais condutiva ao sucesso e aquilo que a gente quer ver. A gente vê um time que ele está sendo montado com critério, as contratações não são aleatórias, as contratações elas se encaixam dentro de um perfil, elas são percebes que é uma observação muito minuciosa, uma observação muito detalhada e necessidade de bater o que aquele jogador oferece com várias exigências do clube, não só técnicas, mas também táticas e mentais. A gente vê uma busca por jogadores que rendam em momentos difíceis, por jogadores que vão se alinhar com todos os padrões que o Solskjaer quer dar para esse time. E ele está cada vez mais claro esse padrão que ele quer dar para o time. Hoje foi uma atuação daquelas que a gente gosta de ver em jogo grande, daquelas atuações que você consegue, mesmo contra um time superior, segurar bem as principais armas deles e explorar bem as suas. No caso do United seria, no caso, segurar um pouco o ímpeto ofensivo do Manchester City, por isso até uma linha de 3, que às vezes era uma linha de 5 atrás, um 5-3-2, e um time que teve menos liberdade posicional, foi menos... Não era o jogo da troca de passes, triangulações a todo momento e coisa do tipo, como a gente viu nas últimas partidas, porque eram contra adversários menores. Hoje foi o jogo de você entender a sua limitação, entender o que o adversário pode causar para você e jogar dentro desse cenário. E o United conseguiu muito bem colocar diante do City os cenários que eles não gostam, que é você expor a defesa em velocidade, é você expor a defesa em situações mais caóticas, e isso requer muita consciência dos jogadores, porque eles alteram o estilo que vinham jogando nas últimas rodadas e porque eles entram em outro nível de concentração mesmo, porque o desafio é muito superior. A gente viu então um time muito bem postado no geral. Os primeiros minutos até foram um pouco ruins, foram um pouco mais de descobrir qual seria o encaixe, porque o Guardiola ele tem uma filosofia muito bem definida, mas nesse tipo de jogo também ele gosta de sempre surpreender, de sempre mexer em alguma coisa ou outra. Eu acho que o começo do jogo foi disso. Foi de entender ali algumas movimentações diferentes que o Guardiola tinha preparado. Então o City conseguiu causar um pequeno perigo no começo da partida, mas depois o United foi melhor. O United ele com e sem a bola ele foi mais dominante, porque a partir do momento que você não tem a bola, muitas pessoas acham difícil você usar o termo dominante, mas o que a gente viu foi um time que conseguiu segurar muito bem o volume ofensivo do Manchester City, bloquear os espaços importantes. O City não teve tantas chances e nas poucas que teve, o De Gea foi bem hoje, ao contrário do que foi na última rodada. E foi um time que sabia exatamente o que precisava fazer para ganhar a partida e com isso acabou ganhando. Tiveram momentos um pouco decepcionantes, mais relacionados a tomadas de decisão para mim, como o Martial e o James em alguns momentos não tocando para o Bruno Fernandes, entrando livre na área, e o Bruno Fernandes, um dos pontos que ele se destaca é exatamente nisso,
em infiltrar e finalizar, ali faltou um pouco de inteligência, mas no geral a gente percebeu jogadores bem conscientes de suas funções. A gente viu um Daniel James, mesmo errando em algumas definições, sendo aquele cara que justamente coloca o caos no campo defensivo, que é o que o Manchester City não gosta. Ele está a todo momento te incomodando, ele coloca a bola na frente, parte na corrida, ele parte, joga com agressividade, joga entendendo os espaços que ele tem que explorar. O Bruno Fernandes hoje ele é a principal referência técnica do time, referência também em questão de liderança, e hoje ele teve um papel menos livre, digamos assim. Ele não era aquele cara para estar em todo lugar do campo construindo as jogadas, mas sim um cara para ocupar uma função mais rígida. Ele foi assim meio com um falso 9, uma função que o Lingard até performava antes dele chegar nesse tipo de jogo. O Lingard ele ia bem até certo ponto, mas claro, quando você compara a qualidade dos dois no geral como jogadores é outro nível. Então o Bruno Fernandes ele tinha muita importância também para não deixar todo o ataque se desgarrar do resto do time, porque aí abre muito espaço para o time adversário ocupar o nosso campo e fazendo o próprio jogo deles. Então o Bruno Fernandes ele conseguiu bloquear bem os espaços, ele conseguiu puxar a pressão nos momentos certos, recuar um pouco as linhas também no momento certo, com a ajuda do Fred, que a gente não precisa nem mais dizer mais o que ele faz nesse tipo de partida, porque é fantástico de assistir. Ele está a todo momento jogando com muita intensidade, ele ajuda com passes, ele ajuda com marcação, com carrinho, com ocupação de espaços, com muitas coisas em um jogo, e é muita coisa para um jogador só, e isso quando o time não vai tão bem, às vezes você pensa até de um lado mais negativo, de pô, esse cara tá tendo que fazer tudo, mas quando o time consegue ajudar, fica ainda mais visível de que ele pode ser sim uma peça importante para o Manchester United nos próximos anos. O Martial também, ele até antes de fazer o gol, teve o lance que ele não tocou pro Bruno Fernandes, se não me engano foi aquele, e a torcida tava pegando no pé dele, mas eu achei uma partida muito boa se a gente considerar que tava sem o Rashford, e o Rashford é um cara que faz muita falta nesse tipo de partida, porque ele estava muito acostumado com a estratégia do Solskjaer de deixar os atacantes ou os pontos mais soltos, livres da recomposição defensiva para serem os caras que puxam a transição. E o Martial ele não tem toda a velocidade do Rashford, não joga nesse mesmo estilo, mas hoje ele precisava ser um pouco mais presente, um pouco mais ter mais propósito em suas movimentações para justamente causar esses problemas na defesa adversária que o Rashford, se tivesse em campo, com certeza causaria. E ele conseguiu, ele foi o cara que conseguiu segurar a bola de costas, ele conseguiu também infiltrar em momentos necessários para esticar um pouco esse campo defensivo do City, para mexer com a estrutura deles. Então eu acho que foi uma ótima partida dele. As substituições também foram muito inteligentes do Solskjaer, porque ele tira Martial e Bruno Fernandes, referências técnicas, mas ele mantém coerência, ele mantém coerência com como o jogo estava caminhando naquele momento. A gente não podia perder a ameaça em velocidade do James, um cara que poderia receber bolas em profundidade, num momento que virou totalmente um jogo de contra-ataque, porque até no primeiro tempo, no começo do segundo, a gente foi agressivo, a gente subiu as linhas, a gente conseguiu jogar no campo deles, mas a estratégia, claro, era de fazer um jogo mais reativo, de aproveitar as brechas que o City nos dava e, claro, confiar na precisão dos jogadores, que no começo não foi das melhores, mas depois a gente conseguiu acertar o pé, e aí o resultado ele acaba comprovando uma estratégia que a gente já vê há tempos, e às vezes esse resultado não vem por detalhes, por finalização, por algum lapso de concentração, e muita gente às vezes acaba jogando bons trabalhos fora por causa disso. Então eu fico muito feliz de hoje ter sido um pacote completo, eu acho que toda a torcida compreendeu, ou quase toda a torcida compreendeu o plano do Solskjaer, as substituições, a escalação, a estratégia, a postura do time, e compreendeu que com o time acertando mais a execução, acertando mais uma questão técnica, isso vai de desenvolvimento dos jogadores, de entrosamento e, claro, de reforços. A chegada do Bruno Fernandes não preciso comentar também, porque ela fez uma diferença enorme. O impacto de ter jogadores desse nível é visível, e eu acho que elas comprovam a estratégia que o time está tentando montar há algum tempo. Então eu continuo acreditando que a gente segue uma linha muito positiva. Foi um jogaço, um jogo pra gente nunca esquecer, como também aquele do gol de bicicleta do Rooney usando esse uniforme. E espero e acredito que o clube vai, mesmo ainda passando por mais alguns momentos de altos e baixos, voltar para aquele caminho que a gente quer ver que ele prossiga, né? Eu acho que a gente está caminhando a passos largos para isso, e o torcedor, acredito, também precisa ter um pouco mais de paciência às vezes, porque essas fases de transição realmente são um pouco duras em alguns momentos, elas são difíceis de entender,
mas eu vejo muita sintonia em clube, em torcida, no caso a torcida que está no estádio e tal. Eu vejo uma sintonia com a diretoria que não houve com os últimos treinadores, e eu acho isso muito bom. Eu acho que o Manchester United está mais alinhado do que nunca desde a aposentadoria do Sir Alex Ferguson, e isso é motivo para a gente ficar um pouco mais tranquilo e um pouco mais animado para o futuro. E é isso aí, então peço para deixarem nos comentários a opinião de vocês sobre o jogo, quem vocês acharam que se destacaram, e se vocês mantêm treinador para a próxima temporada, dão mais tempo para os seus carries, se vocês confiam como eu confio ou ainda não. E é isso aí, um abraço, peço para curtir, compartilhar, mandar para os grupos do United, para amigos, isso é sempre muito legal e tamo junto, até a próxima.